Quinto domingo depois da Páscoa. Primeira leitura da Epístola de São Tiago, capítulo 1, versículos 22 e 27. Caríssimos, sede cumpridores da palavra de Deus e não somente ouvintes. Do contrário, vos enganais a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, será semelhante a um homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, considerando a si mesmo, foi-se e logo se esqueceu como era. Mas quem atentamente fixar sua vista na lei perfeita da liberdade, o Evangelho, e nela perseverar, não sendo ouvinte esquecediço, senão cumpridor da obra, será bem-aventurado pelo que praticar. Se alguém se julga religioso e não refreia a sua língua e ilude o seu próprio coração, sua religião é vã. A religião pura e sem mancha diante de Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas e em suas tribulações e conservar-se puro da corrupção deste mundo. Evangelho de São João, capítulo 16, versículos 23 a 30. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se pedirdes a meu Pai alguma coisa em meu nome, Ele vos dará. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Estas coisas vos disse em parábolas. Vem a hora em que já não vos falarei em parábolas, mas abertamente vos falarei do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que hei de rogar por vós ao Pai, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e crestes que eu saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Deixo outra vez o mundo e vou ao Pai. Disseram-lhe então os discípulos: eis que agora nos falais claramente e não usais nenhuma parábola. Agora conhecemos que sabeis tudo e que não tendes necessidade de que alguém vos interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Lembro a todos que após a Santa Missa, 40 minutos após a Santa Missa, faremos o mês de maio. Cantaremos a ladainha a Nossa Senhora e a bênção do Santíssimo Sacramento. Esses 40 minutos, é um espaço para que os que precisam tomar algum alimento, os que têm, as senhoras que têm crianças e precisam dar alguma distração às crianças, etc. Esses 40 minutos servem para isso. Fim dos quais começaremos o mês de maio. Na Epístola de São Tiago, do primeiro capítulo, São Tiago lembra nossos deveres religiosos. Permitam-me que nos dediquemos a ele, a essa perícope. Sede cumpridores da palavra de Deus, não somente ouvintes. Do contrário, vos enganais a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, será semelhante a um homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, e considerando a si mesmo, foi-se e logo se esqueceu como era. Mas quem atentamente fixar a sua vista na lei perfeita da liberdade, e nela perseverar, não sendo ouvinte esquecediço, senão cumpridor da obra, será bem-aventurado pelo que praticar. Se alguém se julga religioso, mas não refreia a sua língua, ilude o seu próprio coração, sua religião é vã. A religião pura e sem mácula diante de Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e conservar-se puro da corrupção deste mundo.
Essa epístola eu peço que todos releiam quando chegarem, retornarem às suas casas, porque está aqui um programa de vida. Preste bem atenção. A religião pura e sem mancha, e sem mácula, e sem mancha, diante de Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações, e conservar-se puro da corrupção deste mundo. Está aí um programa de vida. Não sei se todos conseguem me ouvir, o serviço de som não está bom. Eu vou falar mais pausadamente. Então, a religião pura e sem mácula diante de Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e conservar-se puro da corrupção deste mundo. Esse é um programa de vida. É bom que releiam e meditem com bastante atenção. Visitar órfãos e viúvas e suas tribulações, ele está falando o quê? Do serviço do próximo. E que muitas vezes falhamos. E ele diz que essa é a religião pura e sem mancha diante de Deus. Então, ou seja, essa que é a religião propriamente dita, é o que nosso Senhor quer de nós. E ele conclui: conservar-se puro da corrupção deste mundo. Entende que isso é um programa de vida? Quando ele fala conservar-se puro da corrupção deste mundo, a gente lembra, vem logo em nossa memória a concupiscência. É um tema que eu preciso desenvolver nesse momento, nessa reflexão. Não posso deixar passar essa oportunidade de desenvolver esse tema importante. Em que consiste a corrupção do mundo? A concupiscência. Né? De cara a gente pode ver isso. Que são 3. Concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Mas o que é a concupiscência? Essa primeira que chamamos da carne, essa é o amor desordenado dos prazeres dos sentidos. Lembrando que o prazer não é mal em si. Primeiro ponto a estabelecer: o prazer não é em si mesmo um mal, certo? Eu preciso estabelecer isso. Ele deve ser conduzido, dirigido ao bem moral e sobrenatural. Assim, quem sente vontade de comer tal alimento, quem sente atração para comer tal alimento, não cometeu pecado nenhum. Ainda em si não. E Deus colocou esse atrativo para facilitar facilitando a manutenção do organismo humano. Para termos saúde, é preciso ter uma boa alimentação. Um dos fatores é esse. Né? Existem outros fatores também.
Mas uma boa alimentação é um fator de saúde. Então, Deus colocou esse atrativo no alimento com esse objetivo. Então, o prazer deve ser dirigido ao bem moral e sobrenatural. Até aí, pecado nenhum. E quando começa o pecado? Quando é que comer vai virar pecado, se torna um mal, né? Quando o prazer, quando ele vira o prazer, quando ele é buscado como fim. Aí agora as coisas mudam. Quando querer o prazer como fim é uma desordem. Querer o prazer como um fim é uma desordem. Aí é pecado. E pode se tornar mortal. Porque quem opera pelo prazer está exposto a amá-lo em excesso. Ocorre então um desvio de finalidade. Se eu me alimento para ter saúde e assim cumprir as minhas obrigações de Estado, eu religioso, eu pai de família, mãe de família, etc. E o prazer está dirigido ao bem moral e sobrenatural. Porque ao cumprir as minhas obrigações de religioso, ou de pai de família, mãe de família, ou de solteiro, etc., eu estou caminhando, eu estou dirigindo o prazer para o bem moral e sobrenatural, porque essa é a vontade de Deus. Aí tudo funciona. Mas quando eu começo a buscar o alimento como um fim em si mesmo, deixando de lado o seu fim moral e sobrenatural, aí torna-se pecado. E vira uma armadilha. Assim que passa o dia todo na geladeira beliscando a comida e para satisfazer o gosto, começa a buscar o prazer como um fim. E o prazer como um fim é uma desordem. Espero que fique claro esses princípios. E os demais prazeres. E agora eu vou entrar, só lembrando que entre esses prazeres estão os prazeres sensuais da carne, que arrastam uma multidão de pecados. Por quê? Porque ele é procurado como um fim. É uma desordem. O que são os pecados capitais? São movimentos desordenados. Observe isso, né? A luxúria, o orgulho, a avareza, a inveja, a preguiça, são movimentos desordenados, são movimentos em desordem. E a desordem gera o caos. O que provocam, o que ativam a concupiscência? Os sentidos, os ouvidos, os olhos, o tato, ativam a concupiscência. Os sentidos, a preguiça e a ociosidade.
O preguiçoso está propenso aos pecados, às paixões desordenadas. Ele está sem fazer nada. Ele não quer obrigações. Ele não quer trabalho. Ele não quer se ocupar. Então o preguiçoso está propenso a esses movimentos desordenados. E a ociosidade, que é parente, né, da preguiça. Ficar sem fazer nada. Não terminei meus trabalhos, minhas obrigações, não tem mais nada para eu fazer. E tem, mas ele não quer fazer, está ocioso. Vai para o celular, está sem fazer nada, a cabeça está vazia, vai para o celular, vai procurar maus entretenimentos. E os inimigos do homem são três, né? O mundo, o demônio e a carne. E os três estão dentro do celular. Que tal? Então, esses movimentos, os sentidos, a preguiça e a ociosidade ativam a concupiscência. As pessoas às vezes me perguntam, padre, eu tive pensamentos horríveis contra a castidade e não sei de onde vieram esses pensamentos, não sei. Pensamentos estranhos, pessoas que eu nunca nem vi na minha vida. Mas eu não tenho culpa, porque eu não sei de onde vem esse pensamento. Tenho a culpa na causa. Porque ficou preguiçoso, porque ficou ocioso, porque ficou entretido no celular, porque se deixou movimentar pelos sentidos, essa curiosidade de tudo saber, tudo tocar, ativou a concupiscência. Então você tem culpa na causa. O padre Ollier, fundador do Seminário de São Sulpício, tem um pensamento bem interessante. Ele diz assim, com relação à concupiscência, o que é que te faz? É garrotear, sufocar interiormente todos os desejos impuros e desregrados que sentimos em nossa carne. É assim que se trata a concupiscência. Vendo que o grande Padre Ollier, né, homem de muita virtude, foi quem iniciou, quem pensou, quem, digamos, fundou, né, é o fundador da devoção da escravidão à Santíssima Virgem, né, que muitos, eu vejo que muitos utilizam, né, a corrente de Nossa Senhora e tudo, como escravo de Nossa Senhora. Foi ele quem criou essa devoção, foi ele quem fez, né, a devoção. Mais tarde o padre, o santo São Luís Brion de Montfort, aprendeu, né, com o padre Ollier e mais tarde ele estabeleceu essa devoção, né. Muito bom, excelente prática. Adiante vemos a concupiscência dos olhos, que é a curiosidade desregrada e o amor às coisas da terra. Uma curiosidade desregrada, essa concupiscência dos olhos envolve isso também. E o amor exagerado às coisas da terra, que leva a gente a desejar essas coisas com todas as forças. Às vezes a gente não chega a tanto assim, mas a gente um tanto ama esse mundo, né? Basta ver
quando a gente fala em morte, né? Muito católico ainda sente medo. Muito bons católicos, né? Quando você fala da morte assim, não é todo mundo que vê com naturalidade, não. Por quê? Esse medo da morte que é verdade, o medo da doença, do sofrimento, mas também tem aquele ter que deixar esse mundo, né? Deixar as coisas que eu gosto. Já vi pessoas, já me disseram, padre, se eu pudesse ficava aqui para sempre. Não queria morrer, não. Aí eu perguntei, você vai ficar aqui fazendo o quê mesmo? Já pensou? Fazendo o quê aqui? Mas já tem católicos que ainda pensam em, sabe, uma possibilidade, né? De o fim do mundo passar e, né, se proteger aí, não se esconder em algum lugar e ficar aqui ainda, né, para sempre. É o amor desordenado das coisas desse mundo. Quando tem coisas boas nesse mundo, tem. Tem sim. Essas coisas são o quê? Imagens do que veremos depois lá no céu. É para a gente calcular, olha, se aqui tem tantas coisas assim belas, né? É uma árvore, é um canto de um pássaro, né? Imagine o que deve ser a vida eterna. E não a gente, voltado, guiado pela concupiscência, passasse a pegar essas coisas. E, por último, a soberba da vida. A soberba da vida é propriamente o orgulho. O que é o orgulho? O orgulho é uma depravação profunda. Pelo orgulho, o homem se entrega a si mesmo, considerando-se como Deus, como seu próprio Deus. Segundo você. Interessante esse pensamento dele. E qual o remédio para o orgulho? Referir tudo a Deus. Segundo, lembrar que somos pecadores e não presumir de si mesmo. São remédios contra o orgulho. Por quê? Naquele momento de orgulho, ou melhor, levados pelo orgulho, muitas vezes fazemos de nós boas ideias, boas opiniões. Uma senhora comentou comigo que uma colega dela de trabalho dizia para ela, eu sou uma pessoa muito boa, muito boa. E ela relacionou uma série de coisas que ela faz, né? Eu ajudo os pobres. Eu tenho uma irmã minha que é doente que eu ajudo também. Eu só faço bem. Eu sou uma pessoa assim de um coração muito bom. E ela repetia isso. E essa colega dela de trabalho comentou comigo que, padre, ela fala isso o tempo todo. Sabe que é uma pessoa intratável, que ninguém gosta dela? Ninguém lá no trabalho gosta dela. É uma pessoa insuportável. Olha como é que o orgulho consegue cegar a gente, né? Santo Antão dizia que Santo Antão, que era um homem de Deus, né? Lá no deserto, de oração, penitências duríssimas. Lá um dia pensou consigo mesmo, eu sou o monge mais velho do mundo. De fato, ele era bem velho, né? Bem idoso.
E nosso Senhor em uma voz, disse a ele: entre mais para o deserto e você vai ver que você não é nem o mais velho e nem o mais santo. Olha aí. Por quê? Porque quando você começa a desenvolver esse pensamento de orgulho, já está visto, né? Está provado que você não é santo coisa nenhuma. E aquele homem de Deus, né? Humilde, né? Baixou a cabeça e aprendeu a lição. Então, referir tudo a Deus. Se tem uma coisa que eu fiz de bom, agradecer a Deus que eu fiz o bem e não fiz o mal. Agradecer a Ele. Segundo, lembrar que somos pecadores. Né? O pecado é uma escola de humildade. Quando a gente lembra nossos pecados da vida passada, a gente percebe até onde nós somos capazes de fazer, ou mais ainda. Então, não fique achando de você coisa grande, não. E terceiro, não presumir de si mesmo. Nunca se acha. Outro inimigo terrível nosso é o mundo, né? No qual vivemos. Os religiosos menos, mas os fiéis precisam viver nele por causa de suas obrigações. Quais são os perigos que estão no mundo? O perigo são suas máximas, os brilhos das vaidades, os prazeres e os maus exemplos. Esse é o perigo que está ali dentro, é esse. E que muitos de nós precisamos conviver com ele. E maus exemplos estão suas máximas, o brilho das vaidades, dos prazeres e os maus exemplos. Os maus exemplos aqui, podemos resumir em 5, são a diversão dos jovens, o pecado. Comumente a juventude se entrega ao vício, ao pecado. Segundo atrativo do mundo é a infidelidade conjugal, que é um mal muito espalhado. Terceiro, o enriquecimento sem escrúpulo. Quarto, o homem que, na linguagem comum se diz, homem esperto, né? Homem esperto que vai fazer as coisas e consegue, né? Sempre se sai bem. E, por último, os livres pensadores que seguem sua consciência. Todos esses exemplos aqui são maus exemplos que o mundo traz para nós. Então, os perigos do mundo, suas máximas, segundo, o brilho das vaidades, a vaidade brilha, né? E os maus exemplos, que são a diversão da juventude, o pecado, a infidelidade conjugal, o enriquecimento sem escrúpulo, a esperteza dos homens e os livres pensadores, que seguem sua própria consciência. Quando a gente fala aqui sobre a consciência, entende-se que a nossa consciência deve estar ajustada à lei de Deus. Nós não somos livres pensadores. O demônio, por não querer ajustar-se à lei de Deus, hoje vive no inferno com os demônios. E os homens que seguirem esse caminho também. E quais são os remédios para os perigos do mundo? Primeiro, tomar posição contrária às máximas do mundo. Essa é uma coisa importante. Segundo, ler e reler o Evangelho, as Sagradas Escrituras e a vida dos santos. Terceiro, evitar ocasiões perigosas. E quarto, dar bom exemplo. Segundo São Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Então, quais são os remédios para os perigos do mundo? Primeiro,
tomar posição contrária às máximas do mundo. Segundo, ler e reler o Evangelho e as Sagradas Escrituras e a vida dos santos. Terceiro, evitar as ocasiões perigosas. Quarto, dar bom exemplo, como está lá em São Mateus, capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. No primeiro item, que é tomar posição contrária às máximas do mundo, eu gostaria aqui de lembrar uma virtude que é própria do ambiente católico. Onde você semear a Igreja Católica, onde a Igreja Católica reina, educa os povos, todos os povos educados pela Igreja Católica desenvolveram uma virtude chamada virgindade. O mundo pagão não conhecia essa virtude. A Igreja Católica que ensinou isso para os povos. E ela é um sintomático. Onde a igreja está desenvolvendo, onde os fiéis seguem, estão absorvendo o ensinamento, a doutrina católica, você vai ver desenvolver a virgindade. E vice-versa. Esse é um ponto que eu quero chamar a atenção de todos aqui. Se no ambiente católico não está desenvolvendo essa virtude, é porque ainda está faltando e precisa melhorar. Já deixo aqui uma sugestão aqui de leitura. Ler as Virgens Cristãs na Igreja Primitiva e de Vismanos. Vismanos é um autor jesuíta. Livro muito bom, fala sobre a sua virgindade, muito bom, muita instrução ali, muito bom. As Virgens Cristãs na Igreja Primitiva. Essa coleção da BAC tem esse livro. E muita gente pergunta, mas padre, infelizmente, na minha juventude lá, eu pequei contra a castidade e perdi a virgindade, então para mim não tem mais o que falar sobre isso. Tem sim, tem. Lembre que a graça de Deus é mais que o pecado. Lembre que Santa Margarina de Cortona, que viveu uma vida escandalosa de pecado, né? Viveu 11 anos com um homem, aquela coisa horrível. Lá, depois da conversão dela, Nosso Senhor vai dizer a ela, eu vou colocar você lá no céu, no coro das virgens, dado o grau de virtude que aquela mulher alcançou depois da conversão dela. Então, é próprio do ambiente religioso, do ambiente católico, a virtude da virgindade, que é preciso buscá-la, cultivá-la. Vocês, na história da igreja, veremos grandes santos, né, que se dedicaram, àqueles que se dedicam à vida de matrimônio, que tem vocação para isso, primeiro de tudo, que tem vocação para ser pai de família, mãe de família, se não está se envolvendo numa enrascada, o outro nome não é outro nome. Então, quem tem vocação para a vida de matrimônio, esses vão formar as famílias católicas, que é a sementeira ali do ambiente religioso, do mundo católico, né? Ali saem os grandes santos, os grandes padres, as mães de família, mas aqueles que se dedicam à vida de virgindade, de castidade também. Aqueles que seguem a vida religiosa, ou aqueles que ficam nas suas casas também. O Beato João de Ávila, né, tinha uma moça que ele conduzia, que era diretor espiritual, era Sancha Torilho, que uma nobre, né, que viveu ali a vida de virgindade, castidade, debaixo da orientação do santo.
Vale lembrar também o exemplo da Santa Joana de Portugal, não a Beata, não é a Santa. Beata Joana de Portugal, que é filha de Afonso V. Ela era muito jovem, ela não sentia gosto nenhum pelas coisas do mundo. Nenhum. Uma família riquíssima, mas ela não sentia sabor nenhum nas coisas do mundo. Nenhum. E o sonho dela era entregar-se totalmente a Nosso Senhor. Viver a vida da virgindade, né? Só que ela é herdeira do trono, o pai insistiu que ela se casasse, ela não quis. E o pai, de volta das campanhas militares na África, ganhou a guerra e chegou em casa todo feliz, né? Comemorando as vitórias que ele teve lá na África contra os mouros. E quando ele chegou em casa, a filha, aproveitando que ele estava todo contente da vida, né? Pediu a ele para se consagrar a Deus. E ele acabou ali, não estava muito gostando da ideia, mas festejando o dia, ele acabou deixando. Ela foi ser dominicana depois. Outros santos que viveram a virgindade em suas casas, né? É uma belíssima virtude. É coisa muito elevada, própria do ambiente católico. Caminhando aqui para o final, lembro aqui o exemplo de hoje de São Gregório VII, né, Papa, que grande Papa da Igreja, entre os grandes papas da Igreja. Hoje é o dia dele, né, que viveu a turbulência, né, para numa guerra contra o mundo. É o que a gente está vendo aqui agora nesse tema aqui. Numa guerra contra o mundo. Uma guerra terrível. Ele assumiu o papado, né, numa circunstância difícil. Século XI, né, Papa do século XI. E ele, quando assumiu o governo da igreja, o clero vivia uma vida moral muito desregrada, de pecados contra a castidade, e a questão das investiduras, né? Caberia aqui uma palestra aqui sobre esse assunto, mas não é a hora disso não, mas sobre a questão das investiduras também. E ele foi firme ali, estabeleceu no primeiro concílio de Roma ali que ele estabeleceu, fez o concílio e declarou que todo aquele que fosse entrar na vida no clero, né, como sacerdote, deveria praticar o celibato. Teve aquela questão dele com Henrique IV e perseguido pelos maus por Henrique IV, né, perseguido por ele e firme na fé. E seguindo os princípios em que a gente deve aplicar para remediar os perigos do mundo. Tomar posição contrária às máximas do mundo. Foi isso que ele viveu. O exemplo dele é esse. Tomar posição contrária às máximas do mundo. E quando ele terminou a vida, ele disse, né? Amei a justiça e odiei a iniquidade. Por isso morro no exílio. A frase célebre dele. Então, vimos os perigos do mundo, as suas máximas, os brilhos das vaidades, os maus exemplos do mundo. Vimos os remédios do mundo, para os perigos do mundo, que é tomar posição contrária às máximas do mundo. Ler o Evangelho, as Sagradas Escrituras e a vida dos santos, evitar as ocasiões perigosas, dar bom exemplo. Seguindo São Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. O remédio para o orgulho, referir tudo a Deus, lembrar que somos pecadores e não presumir de si mesmo.
e a oração que Nosso Senhor fala no Evangelho. Em verdade vos digo, se pedirdes a meu Pai alguma coisa em meu nome, Ele vos dará. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Ele está falando da oração, né? A oração tem 3 qualidades. A oração é perseverante, na ordem. A oração é humilde, confiante e perseverante. Para cumprir esse programa que São Tiago deixou para nós, né? A religião pura e sem mácula diante de Deus é visitar os órfãos, as viúvas e conservar-se puro da corrupção deste mundo. É pela oração que vai alcançar. Essas graças alcançaremos na oração. Lembrando que não existe Jesus Cristo sem Nossa Senhora. Eu falo diretamente com Jesus. Não existe Jesus Cristo sem a Santíssima Virgem. Esse Jesus sem Nossa Senhora é uma fraude. É um engano do demônio. Isso sim. E para podermos nos dirigir a Nossa Senhora é pelo Santo Rosário. Como dizia a Sônia de Montfort. Pour aller à Jésus, allons chrétiens, allons par Marie. Para ir a Jesus, vamos cristãos, vamos por Maria. Allons chrétiens, allons par Marie. Que a Santíssima Virgem, Senhora do Rosário, conceda a todos uma semana abençoada na estabilidade da fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.